Graça e paz, irmãos. Vamos continuar o estudo que foi ministrado na terça-feira pelo pastor na igreja, presencialmente, estudo bíblico no livro de Êxodo. Nós tivemos o estudo presencial, mas não podemos transmitir ao vivo pelo YouTube, porque tivemos problema na nossa internet da igreja. E vamos fazer aqui o resumo de tudo que foi falado na terça-feira para ter uma conexão com o estudo do dia 12 e o da próxima terça-feira. A oração de Moisés pela visão de Deus. Deus atendeu a Moisés quanto à sua presença em Israel. A oração de Moisés agora é para ver a glória de Deus, quer dizer, vê-lo como ele é. Esse é um pedido impossível. O homem mortal não pode suportar a visão de Deus. O texto afirma que o homem pode apenas contemplar o lugar por onde Deus passou e assim conhecê-lo pelos seus atos no passado e no presente. Vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus, como ele é, em todo o seu mistério, não podemos conhecer ou apreender. O homem precisaria esperar a vinda de Jesus Cristo para ter uma revelação plena de Deus. Vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E há outras situações para pensarmos. Vamos lá em Gênesis capítulo 32, versos 22 a 30, que é a passagem de Jacó lutando com Deus quando ele tentou transpor, quando ele transpõe o val de Jaboque, na verdade. No versículo 30 ele diz o seguinte: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 5, falando sobre a sua visão e o seu chamamento. No final do versículo 5, ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Êxodo capítulo 24, versos de 9 a 11. No versículo 10, e viram o Deus de Israel. Quem viu? Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E no versículo 11, torna a falar: porém, eles viram a Deus. E no versículo 33, no verso 20, diz o seguinte: porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém verá
a minha face e viverá. Agora vamos ver outros textos relacionados ao assunto. Deuteronômio 5, de 23 a 27. Logo depois que o Senhor repete os 10 mandamentos, faz uma nova aliança com aquele povo. E o versículo 24 diz o seguinte: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Juízes, capítulo 6, versos 22 e 23, sobre o nascimento de Sansão, quando o anjo do Senhor aparece para Manoá e sua esposa. Primeiro, o chamamento de Gideão, né? Juízes 6, versos 22 e 23. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Agora sim, capítulo 13, versos 20 a 23. No versículo 22, disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. E a sua mulher disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Agora vamos ao Novo Testamento, 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Agora, vemos como em espelho obscuramente. No futuro, veremos face a face. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. No finalzinho do versículo 2 diz o seguinte: porque haveremos de vê-lo como ele é. A Bíblia sempre fala da glória de Deus como algo que pode ser visto. No versículo 13, Moisés pede para conhecer o caminho de Deus. No versículo 18, Moisés pede para ver a glória de Deus. A Bíblia nos ensina que a glória de Deus pode ser vista. Vamos lá em Êxodo, capítulo 16, versículos 6 e 7. No versículo 7 diz o seguinte: pela manhã vereis a glória do Senhor. Capítulo 24, versos de 15 a 17. Versículo 17 diz: o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. No versículo 19 do capítulo 33, Deus fala: te proclamarei o nome do Senhor. A revelação divina será a revelação do seu nome, ou seja, da sua natureza, proclamada em termos de seus atos em favor do homem. A definição de natureza aqui é bondade, graça, misericórdia. Um estudioso desse tema, chamado Driver, afirma corretamente que o objeto da graça e da misericórdia divinas é a pecaminosa nação israelita. Sem esta qualidade de benevolência como característica básica de Deus, Israel estaria irremediavelmente perdido. Nós sabemos que era um
povo muito rebelde, muito desobediente, inclinado para o mal. E se Deus não tivesse usado de graça e misericórdia, certamente esse povo seria de todo destruído. Em Romanos, capítulo 9, versos 15 e 16, Paulo usa o texto de Êxodo 33, 19. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Israel só podia se admirar de ter sido escolhido como objeto da graça divina, pois não podia explicá-la em termos humanos. É o caso também da nossa salvação eterna. Paulo, referindo-se a si mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E nessa graça, nós crentes em Jesus, nós fomos incluídos. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não podemos nos esquecer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Nós fomos salvos pela graça. Em Êxodo 33, dos versos 12 a 16, voltando lá para o nosso texto, Moisés fala mais. Dos versos 17 a 23, Deus fala mais. Na NVI, que é a nova versão internacional, tendo o inglês como base, dos versos 12 a 16, temos 118 palavras para Moisés e 33 palavras para Deus. Nos versos 17 a 23, temos 116 palavras para Deus e 7 para Moisés. E eu tive a curiosidade de contar na nossa versão. E dos versos 12 a 16, temos 121 palavras para Moisés e 10 palavras para Deus. Dos versos 17 a 23, tem 118 palavras para Deus e 7 palavras para Moisés. E tudo que Moisés diz nesses 6 versículos é: mostra-me, por favor, eu te imploro, a tua glória. No verso 13, ele implora para ver o caminho de Deus. No verso 18, ele implora, é um pedido para ver a glória de Deus, que já estudamos que é possível. Na verdade, o que Moisés queria era ver a face de Deus sem nenhum impedimento, o que é impossível ao homem natural. Moisés queria algo além da nuvem e do trovão. O verso 20 diz: não me poderás ver a face. Possivelmente foi o que Moisés pediu, ver a face de Deus. E não é loucura que aquele com quem Deus fala face a face peça para ver sua face. Vamos ver no capítulo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Outros textos que nos ensinam. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 11.
Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Agora vamos lá para o livro dos Salmos. Salmo 17, 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Capítulo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Capítulo 24, versículo 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Capítulo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Estes versículos mostram o desejo de intimidade com o Santo de Deus. Não apenas buscamos a sua mão, aquilo que ele pode nos dar, mas realmente queremos a sua presença, a sua face, ele mesmo. Que o Senhor nos abençoe.